O sol se punha atrás das montanhas de Midian, pintando o horizonte com faixas douradas, alaranjadas e vermelhas que se misturavam como fogo no céu. O calor do dia começava a dar lugar à brisa fria da noite. Moisés, já idoso, caminhava lentamente pelo deserto. O peso dos anos se refletia em seus passos, mas seus olhos ainda carregavam a firmeza de quem havia sobrevivido a muito mais do que o tempo poderia contar. Em suas mãos, firmava o cajado gasto pelo tempo, marcado por rachaduras que testemunhavam a vida dura de um pastor. Atrás dele, espalhadas pelo terreno seco, estavam as ovelhas que conduzia. Elas seguiam seu ritmo tranquilo, pastando aqui e ali entre as pedras e os arbustos escassos que o deserto oferecia. O Egito, com seus palácios suntuosos e jardins exuberantes, já parecia uma lembrança distante. A glória de outrora havia se transformado em poeira. Agora, Moisés era apenas um homem simples, vivendo no anonimato de terras estrangeiras. Mas em seu coração ainda havia cicatrizes profundas. Cada ruga em seu rosto parecia carregar a memória de escolhas difíceis, de erros que o fizeram fugir e de um passado que insistia em não se apagar. Ele não era mais o príncipe do Egito, tampouco apenas um hebreu escondido. Era um homem entre dois mundos, tentando encontrar paz no silêncio do deserto. O vento soprava com força, levantando redemoinhos de areia que arranhavam a pele e cegavam os olhos. O silêncio quase absoluto só era quebrado pelo balido das ovelhas e pelo som áspero das sandálias de couro de Moisés raspando no chão rochoso. Era mais um dia comum, parte da mesma rotina repetida por anos. Conduzir o rebanho, encontrar pastagem, beber da água escassa, esperar a noite cair. Mas naquele dia, algo mudaria para sempre. Quando se aproximava do Monte Horebe, conhecido também como o Monte de Deus, algo inesperado chamou sua atenção. Entre pedras secas e arbustos comuns, um detalhe se destacava como um clarão no meio da escuridão. Uma sarça estava em chamas. No início, Moisés pensou que fosse fogo natural, resultado do calor intenso do deserto. Mas, ao observar mais de perto, percebeu que havia algo impossível naquela cena. O fogo brilhava intensamente, dançando com chamas vivas que iluminavam o crepúsculo. A cada instante, as labaredas cresciam, o calor era palpável, e, no entanto, o arbusto permanecia intacto. Nenhum galho se consumia, nenhuma folha se desfazia em cinzas. Moisés franziu o senho. Deu alguns passos hesitantes. O coração batia mais rápido, não apenas pela estranheza da visão, mas por algo invisível que parecia atrair sua atenção para aquele ponto exato. Com curiosidade misturada ao espanto, murmurou consigo mesmo: "Vou me aproximar. Preciso entender essa visão. Por que a sarça não se queima?" Ele caminhou lentamente, cada passo levantando poeira, cada movimento aproximando-o do mistério. O som do vento parecia cessar. Até as ovelhas silenciaram, como se todo o deserto prendesse a respiração para assistir ao que estava prestes a acontecer. Então, quando ele estava suficientemente perto, uma voz rompeu o silêncio. Forte, profunda, vibrante, vindo de dentro do fogo. Moisés, Moisés. O corpo inteiro dele estremeceu. Arrepiou-se da cabeça aos pés. Olhou em volta, procurando alguém, mas não havia ninguém. O som não vinha de fora. Vinha de dentro daquela sarça flamejante. Instintivamente, Moisés caiu de joelhos. A poeira se ergueu em volta de seu corpo e sua voz saiu fraca, quase sufocada pelo medo e pela reverência. "Eis-me aqui." E então, a voz continuou, com uma autoridade que cortava a alma, como se cada palavra ecoasse não apenas no ar, mas dentro do coração dele.
não te aproximes. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Trêmulo com as mãos inseguras, Moisés se apressou em obedecer. Desamarrou as sandálias e as deixou no chão, sentindo sob os pés a aspereza da areia misturada ao peso da presença divina. Cobriu o rosto com as mãos, incapaz de olhar diretamente para aquele fogo que era mais do que fogo. Era vida, era santidade. E a voz prosseguiu, revelando-se com clareza: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essas palavras caíram sobre Moisés como trovões. Ele conhecia aquelas histórias desde criança. Eram as promessas que sustentavam o povo hebreu, as memórias que haviam atravessado gerações. E agora, aquele mesmo Deus que guiara os patriarcas estava diante dele, falando com ele, chamando pelo seu nome. O coração de Moisés batia tão forte que parecia ecoar no peito. Seus joelhos tremiam. Ele sabia o que significava estar diante do Deus vivo. Não era uma visão comum. Não era um sonho. Era real. Com temor e reverência, permaneceu imóvel, ouvindo atentamente. As chamas continuavam a queimar, sem consumir. A luz iluminava cada pedra ao redor, e o deserto inteiro parecia transformado em um templo sagrado. Naquele momento, Moisés não podia imaginar, mas estava diante do início de uma nova história. Uma história que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de uma nação inteira.